E aí, bom? Professor Ricardo Marconato, nem meu nome eu tô acertando aqui, hein? Caramba, isso aqui dá gravar um monte de vídeo na sequência, né? Não vou cortar não, Ricardo Marconato, então aqui com vocês em mais um vídeo. Penúltimo aqui da minha sequência de questões que eu acredito que são mais voltadas para química, lá da prova azul do Enem 2022. Esta é a questão 129 que tá aqui na tela. Vamos dar uma olhadinha nela, né? O esquema representa o ciclo do nitrogênio. Então aqui tem um desenho bonitinho, as plantas, né? Então tem aqui o coelhinho come a planta, aí o coelhinho morre, ele vai ser decomposto, né? Esses decompositores vão transformar e vão gerar, né? Amônia e amônio no meio. E essa amônia, esse amônia também pode vir ali do ar, né? Onde vai ter a fixação aí do nitrogênio nas bactérias fixadoras de N2 nos nódulos das raízes, e aí algumas bactérias vão também converter aqui em amônia e amônio. Existem bactérias que vão fazer a nitrificação, gerando nitritos e nitratos, que vão ser assimilados pelas plantas e vai ter o ciclo, por isso que é um ciclo, né? E algumas bactérias desnitrificantes também podem gerar depois o nitrogênio que vai vir aqui para a atmosfera, então tem todo esse ciclo que está representado aí. Beleza? Vamos ver o que segue aqui, né? A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH. Então, a chuva ácida é uma chuva com um teor de acidez maior do que o normal, porque toda chuva é ácida. Mas a chuva ácida é mais ácida do que o normal. E um efeito dela é a diminuição do pH do solo. Então, a água cai no solo, mais ácida, vai diminuir o pH do solo, obviamente, né? Diminuição do pH do solo e da atmosfera. Isso é meio estranho aí, mas tudo bem. Porque, né, se a gente pensar na atmosfera, né, vai ter nas gotículas de água, tem os ácidos ali antes da precipitação, esses ácidos vão ser formados nas gotículas de água, né? Talvez seja isso aqui, mas é irrelevante para nós aqui, tá? Alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Então, a diminuição do pH altera a concentração dos compostos no ciclo. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de quê? Então a gente observa que aqui, ó, nas alternativas, tem algumas das substâncias que aparecem ali, né? Ó, N2, NH3, NH4 e o nitrito e o nitrato. Então o N2 está aparecendo aqui, opa, o N2 está aparecendo aqui, o NH3, o NH4, o NO2 e o NH3, todos eles que estão colocados ali. Qual deles será que seria afetado pelo pH? Então lembrando, né, o pH está associado, né, a concentração de H+. Então, se eu diminuo o pH, então se o pH é menor, significa que a minha concentração de H+ é maior. Então, falar que o pH está diminuindo quer dizer que isso aqui está aumentando. Então, qual dessas estruturas aqui vai ser influenciada por esse aumento de pH? Vamos começar pelo nitrogênio. O nitrogênio, vou colocar um não aqui em vermelho, não vai ser afetado, tá? Então o nitrogênio ele é bem, digamos que inerte, né? Um gás mais inerte, ele não reage tanta facilidade, não vai reagir com ácidos, né? Não tem essa característica, tá? Agora aqui, se a gente olhar esses outros, todos esses outros aqui poderiam de alguma forma estar, né, dentro de um equilíbrio químico onde o H+ possa influenciar. Por quê? Eu vou pegar e vou começar aqui, ó, do nitrato. O nitrato, o que será que acontece se o nitrato, que é o NO3, interagir com H+? Pouco provável que isso aconteça, por quê? Porque esses dois aí eu vou colocar, vou fazer, né, pra cá, ó, eles podem manter um equilíbrio, embora esse equilíbrio vai ter um deslocamento muito característico, porque o NO3, né, se eu juntar com o H, ele vira o HNO3, que é um ácido forte. Então a tendência é que esse equilíbrio esteja deslocado para cá, tá? Mas em tese eu posso ter um equilíbrio mesmo, que uma pequena quantidade pode estar aqui, né, na forma de HNO3 e há um equilíbrio aqui. Da mesma forma eu posso pensar no HNO2, ó. O NO2, ele pode também, né, o NO2- interagir com H+, e aí já esse equilíbrio aqui seria um pouco mais tranquilo, né, porque ele é um pouco mais fraco. Mas eu tenho o HNO2 podendo interagir com o NO2, que está aqui no meio, e o H+. Então, eu tenho o H+, que está sendo alterado, está sendo aumentado, e eu tenho aqui espécies que aparecem no meu ciclo, tá? E as outras duas aqui, ó, NH3 e NH4, também têm uma relação com H+. De forma simplificada,
que a gente pode pensar? O NH3, ele pode receber um H+, e fazer um equilíbrio aqui formando o íon amônio. Então a amônia pode receber o H+ e formar o íon amônio. É isso que acaba acontecendo quando eu coloco amônia em água, o gás amônia em água, ele recebe um H+ da água, né, gera o que a gente chama de hidróxido de amônio, NH4OH, e esse NH4 fica ali um pouco, uma parte dele, uma pequena parte dele, fica na forma iônica, então gera o amônio. Então eu tenho eles aqui relacionados, né, a amônia e o amônio, em ter ou não o H+, né? Sem o H+ é amônia, com o H+ é o amônio. Beleza? Em qual desses equilíbrios aqui que eu trouxe pra gente, a concentração de H+ vai favorecer um dos produtos, uma das substâncias, né? Vamos destacar aqui as substâncias de interesse. São essas substâncias de interesse aqui, ó, que estão lá no ciclo. Já que eu já dei o chute no N2, o N2 não vai interagir aí, né? Ó, em todos eles o H vai aumentar, certo? Porque o pH menor quer dizer que a concentração de H aumentou. Então, se eu aumentar isso aqui, se eu aumentar isso aqui, e se eu aumentar isso aqui, para onde que vai ser o deslocamento do nosso equilíbrio químico? Se eu aumento a concentração de 1, desloco o equilíbrio para o lado oposto desse 1. Então, ó, se eu aumentei a concentração do H+, eu vou ter mais H+ disponível para reagir com NO3 e isso vai me deslocar o equilíbrio nesse sentido. Então essa primeira desloca o equilíbrio no sentido do HNO3. Não favorece a formação do NO3, pelo contrário, vai deslocar no sentido do consumo do NO3. Então não é favorecida a formação, sim o consumo. Da mesma forma aqui, ó, se eu aumento a concentração de H+, eu tenho mais H+ disponível para interagir com o NO2. Então o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da formação do HNO2 e não do NO2, tá? Então não vai ser favorecido sua formação. Se eu aumentar aqui, por fim, o H+ nesse equilíbrio, ele vai interagir com a amônia e vai deslocar o equilíbrio no sentido de formação do NH4. Então este carinha aqui, ó, vai ser favorecido pela diminuição do pH. Então esse cara é o favorecido, letra C, de certeza que esse vai ser o gabarito que vai ser colocado. Inclusive um monte de questões com letra C, né? Curioso, aí a letra da vez para chutar era C, né? Então é isso, então. Penúltima questão resolvida. Vamos para a questão mais difícil agora da prova, no próximo vídeo, porque eu tô fazendo uma por vídeo, então fica aqui sugestão para você, se você quiser assiste, se não quiser, tchau. Deixa seu like, eu não pedi like até agora, hein? Deixa aí, tchau, fui.